Boa noite, querido, a graça e a paz do Senhor Jesus, que mais uma noite Deus possa estar ministrando ao nosso coração, hoje no nosso Tadel, que você possa estar sendo conduzido pelo Senhor aí na sua sala, no seu chamado. Nós temos uma palavra de Deus para nós hoje, bem prática, bem diretiva para nós, e eu quero que nesse momento você tenha o seu coração aberto para ser ministrado pela presença do Senhor. Hoje que é um dia que nós estamos aí na nossa marcha do amor, né? Então estamos alegres por saber que o Senhor tem nos abençoado, tem nos conduzido em vitória, em prosperidade, e por isso nós podemos ser gratos ao Senhor, devolvendo ao Senhor, dando ao Senhor uma oferta tão generosa através desse alimento. E eu queria nessa noite falar com você sobre algo muito prático, porque nós estamos vivendo nesses últimos dias momentos que nos fazem refletir, momentos que nos fazem pensar o que, o como, quando, para onde, e eu queria trabalhar com você nesse Tadel tão especial, tão gracioso do Senhor, sobre os perdidos. O tema que eu dei é os perdidos. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Ministra o nosso coração nesta noite. Fala, Senhor, ó Pai, ao coração dos teus filhos, como o Senhor ministrou ao meu coração. Que nós não possamos, ó Pai, nos ater àquilo que nós queremos, ou nos ater àquilo que nós estamos vendo, mas que nós possamos nos ater e ver aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que nós possamos conduzir a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra perdido, ela tem alguns significados, eu quero trabalhar com você alguns, tem muitos, mas eu trabalhei só alguns, que diz que é aquele que se perdeu. Que acabou por ser desaparecido, extraviado, desaparecido, que não chegou a um destino. Então, meus amados, esse contexto que eu quero trabalhar, não especificamente dentro do contexto perdido do texto que eu li, porque a Bíblia fala, meus amados, a Bíblia nos dá uma ideia da palavra perdido, de alguém que não está com Jesus, e é essa a expressão que Lucas usa ali em cima, que Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, aqueles que não têm Jesus no seu coração, e esse é o contexto dessa palavra. Mas eu queria ir além, porque essas pessoas nós precisamos buscar, assim como Jesus também precisamos ganhar essas pessoas, mas eu quero que você entenda que hoje, no nosso contexto, nesse contexto pós-pandemia, né, nós estamos vivendo uma palavra perdido de uma forma muito diferente. Por quê, pastor? Porque existem pessoas que estão distantes, né, dos nossos cultos, estão distantes das nossas células, estão distantes do MDA, ou seja, elas, vou usar a expressão do dicionário, elas desapareceram dos nossos cultos, elas se extraviaram das nossas células, elas não chegaram até o MDA. E é sobre esse contexto destas pessoas que estão distantes, estão perdidas. Perdidas em que sentido, pastor? Perdidas na sua visão. Elas perderam a visão da Igreja Batista Betel, elas perderam a visão da igreja, do reino de Deus. Qual é a nossa visão como igreja, meus amados? Ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Ou seja, a primeira parte fala que nós temos que ganhar as vidas, ou seja, fala dos perdidos que Lucas coloca, mas ela fala também de cuidar muito bem dessas pessoas. São aqueles que já estão conosco, e infelizmente, meus amados, nós estamos num contexto, nós estamos no Tadel, e essa palavra é para você, meu líder, para você, meu supervisor, para você, pastor, como foi para mim. Nós temos que entender que há uma responsabilidade em nós de cuidar daqueles que o Senhor nos deu, de cuidar daqueles que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. Não estou falando das pessoas que estão simplesmente afastadas
talvez do reino do Senhor, aquelas que já estão desviadas. Não, eu estou falando daquelas que estão da sua célula, o membro da sua célula que ao tempo não aparece, o membro da sua célula que não responde, o membro da sua célula que não busca mais uma resposta em você. Como trabalhar, como viver com essas pessoas? Pastor, eu não sei mais o que fazer. O que eu posso fazer, pastor? Eu quero trabalhar com você o texto de Lucas, o capítulo 15. Agora vamos sair do capítulo 19 e vamos descer um pouquinho para o capítulo 15, em que tem lá para nós, quando Jesus, ele cita a parábola das parábolas dos perdidos. E eu quero trabalhar esse contexto dos perdidos que Lucas cita, citando Jesus, para que eu e você possamos trabalhar com esses que estão conosco, para que eu e você possamos conduzir, alcançar, como trabalhar em mim, nessa pessoa, essa questão dos perdidos. Porque eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero uma palavra prática para o Tadel. Senhor, eu quero uma palavra que seja algo que eu possa fazer hoje, que eu possa já começar amanhã a iniciar esta palavra na minha vida. Meus amados, como Deus tem falado conosco, como Deus tem ministrado, a pastora Adriana, a pastora Penha, o Alcemar, trouxeram palavras tão abençoadoras, e eu não quero diminuir, não é isso, mas eu quero que você entenda que além do que Deus está falando para nós, há aquilo que você, como líder, precisa se posicionar e começar a fazer. Então a introdução do capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo, vou ler do 1 ao 3, que é a introdução, para você entender qual é o cenário que Jesus está falando. O texto diz o seguinte: todos os publicanos e pescadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então ele começa: estes homens receberam, este homem recebe, os fariseus falando, este homem recebe pescadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Jesus estava sentado e junto com Jesus estava ali pescadores, estavam ali pecadores, e Jesus conversava, Jesus ensinava, Jesus estava perto daqueles necessitados. E aí aparece ali agora os fariseus, aqueles que se achavam mais importante, aqueles que se achavam superior aos demais irmãos, e eles criticam Jesus. Eles criticam Jesus falando, ele está ali sentado com pescadores, está sentado ali com pecadores. Eles criticam Jesus. Então, diante desse cenário, Jesus começa agora a contar uma história. Parábolas são histórias que Jesus contava, e que através dessas histórias, Jesus estava ensinando, conduzindo o povo de Israel ao reino de Deus. Então, se Jesus conta essa história para conduzir o reino, as pessoas ao reino de Deus, nós temos que trazer para nós. E aí agora ele começa a relatar a história de 3 elementos perdidos. Ele cita a história da ovelha, aí ele cita a história da dracma ou da moeda em alguma versão, e ele cita a história do filho. E é sobre esse contexto desses 3 elementos que quero trabalhar com você, para que você possa estar em busca, que você possa estar atento aos perdidos da sua célula. Então fala comigo assim: Senhor Jesus, ministra o meu coração, para que eu possa ver aquilo que o Senhor quer me mostrar. Vamos lá? A primeira parábola que Jesus conta é a da ovelha. No versículo 15 de Lucas, no versículo 4 de Lucas 15, diz o seguinte: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus começa agora a falar para os fariseus que se eles tinham 100 ovelhas, mas apenas uma ovelha se perdesse, eles abririam mão de tudo, eles iam abandonar tudo que estavam fazendo em prol daquela ovelha perdida. Meus amados, um pastor, aquele que entende o seu chamado, e aí me permita colocar o pastor, não o título,
Porque nós temos pastores, supervisores, ministros, líderes. Não, eu quero que você entenda, e esse é o nosso ensinamento. Cada líder de célula é um pastor de um rebanho. Você, meu amado líder, você é um pastor de um rebanho. O seu rebanho talvez é 5 pessoas, o seu rebanho talvez é 10 pessoas, eu não sei quantas pessoas estão relacionadas na sua célula. Mas eu quero que você entenda que esta palavra que eu vou dizer agora a respeito de pastor, é para você, como é para mim também, como pastor de área. Eu tenho um rebanho maior, talvez, do que o seu, mas eu quero que você entenda que o nosso pastor, o pastor Honório, ele estende a sua liderança, ele compartilha a sua liderança com você. Então você é um pastor. Então eu quero que você entenda, meus amados, que um pastor de verdade, ele não abandona as suas ovelhas, ele não desiste daquele que Deus o confiou. O problema é que nós temos muitos líderes, meus amados, que já estão abrindo mão. Existem muitos líderes que hoje, meus amados, já desistiram de certos tipos de ovelha. Porque eu quero que você entenda, meus amados, que quando Deus te dá um rebanho, nesse rebanho, que eu não sei de quantas pessoas é a sua célula, mas pode ter ovelha sadia. Tem aquelas pessoas que você chama, escala, e ele está junto, ele não perde um culto, ele sempre traz o lanche, ele nunca perde uma célula, são as ovelhas sadias. Mas nesse rebanho, meus amados, talvez tenha ovelhas distraídas. O que são ovelhas distraídas? São aquelas ovelhas que se perdem, olhando talvez uma florzinha. São aquelas ovelhas que se perdem, que ficam viajando com a borboleta, e ela vai acompanhando a borboleta, e ela se perde do rebanho. Meus amados, quantas pessoas nesta pandemia pararam para dar ouvidos a outras vozes? Quantas pessoas nessa pandemia, meus amados, pararam para ouvir outros líderes? Eu não estou falando que você não possa, mas eu quero que você entenda, meus amados, que existe sobre a sua vida, meu amado membro de célula, existe sobre a sua vida, meu amado líder, uma liderança que Deus colocou. Quando nós vimos ali Jesus diante ali daquele governador, ele fala o seguinte: olha, porventura você não sabe que sou eu que posso te tirar deste lugar, não sou eu que posso colocar você como livre. Jesus fala com ele: toda a autoridade que você tem, você só o tem porque foi dada por Deus. Nós vemos em Romanos falando que toda a autoridade, ela vem de Deus. Então, se existe sobre você, meu amado supervisor, um pastor, foi Deus que colocou, e honre essa liderança. Se existe sobre você, meu líder, uma liderança do seu supervisor, honre a Deus através dessa liderança. Você, meu amado membro de célula, se existe um líder sobre a sua vida, honre a Deus através dessa liderança. Por que eu estou colocando isso? Porque as pessoas estão ouvindo, meus amados, outras pessoas e não a sua liderança. Estão ouvindo outros pensadores e não a sua liderança. E aí, o que eu quero trazer é que estão ouvindo às vezes outros pastores e não o seu pastor. Quando Jesus, ele fala sobre ovelha, ele fala, meus amados, que a ovelha, ela reconhece e ela segue a voz do seu pastor. Então eu quero que você entenda que existe talvez, meus amados, na sua célula, ovelhas distraídas, ovelhas que se perderam porque começaram a ouvir críticas sobre a igreja, talvez pessoas que começaram a não concordar com a forma como a igreja conduziu nessa pandemia. Meus amados, nós já ouvimos isso, e me permita aqui repetir, nós temos relatos, nós temos um grupo de pastores aqui da Serra, e que nós nos reunimos a cada 2 meses, e nós temos relatos de igreja que mais de 70% a 80% da membresia foi contaminada de Covid dentro da igreja. Nós temos pastores que faleceram, que perderam a sua vida para essa doença, que pegaram dentro das suas igrejas. E nós temos, meus amados, para a honra e glória do Senhor, a convicção de que nenhum dos nossos membros que foram contaminados, porque nós tivemos pessoas contaminadas sim, mas não pegaram dentro da igreja. Por quê? Porque o cuidado dos nossos pastores em trazer para você segurança, para que você possa cultuar ao Senhor sem se preocupar. Mas tem pessoas que não concordam com isso.
Tem pessoas que acham exagerado, tudo bem, é o seu direito, mas em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a sua vida. Honre a Deus através da sua liderança. Talvez você, meu amado membro que está me ouvindo, e se você, talvez, meu amado líder, no final desse Tadel, envie esse link para a sua célula, para que ele possa ouvir. Eu quero ministrar sobre você, meu amado membro, que não está ouvindo a voz do seu líder, você que está distante dos trabalhos da igreja, em nome de Jesus. Eu quero ministrar que o Espírito Santo de Deus está tocando na sua mente e tirando toda a dúvida que você tem. Se você tem dúvida, procure o seu pastor, procure os pastores de rede, pastor Adriana, pastor Honório, estão aí para te ajudar, para te orientar, mas não se afaste do caminho que o Senhor colocou para você, não se afaste do local, do aprisco que Deus colocou, chamado Família Betel. Em nome de Jesus, volte a celebrar ao Senhor nos nossos cultos. Que lindo foi o nosso culto do avivamento, que lindo foi o nosso culto de domingo, meu amado. O que Deus está fazendo no nosso meio é algo tremendo, é algo maravilhoso, e você está perdendo. Mas eu quero também ministrar sobre você, meu amado líder, que talvez não liga mais, não passa uma mensagem de WhatsApp. Talvez se você tem alguma dificuldade, eu vou entender, mas você tem uma equipe, você tem um supervisor, acione o seu supervisor, acione o seu pastor. Olha, eu não posso ir visitar o meu membro, porque eu tenho comorbidade, eu estou acima da idade permitida, mas em nome de Jesus, me ajuda, visita o meu membro. Não abandone, não deixe ele à deriva, sem nada. Um pouco mais à frente nós vemos Jesus comparando, meus amados, Jesus comparando o pastor ao empregado. Quando Jesus fala que quando vem o lobo, o empregado ao ver o adversário, ele corre, que medo. Por que ele corre? Porque as ovelhas não são deles, não é dele. Então quando ele vê o problema, quando ele vê a adversidade vindo, ele corre. Mas o pastor não, quando ele vê o lobo, quando ele vê a adversidade, quando ele vê o inimigo chegando, ele enfrenta. Nós vemos Davi colocando, olha, quando vou enfrentar esse gigante, é moleza. Porque quantas vezes o Senhor colocou na minha mão os leões e ursos que queriam pegar as ovelhas do meu pai, mas eu os enfrentei. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa mesma unção, meu amado líder. Coloque a mão na sua cabeça neste momento. Eu quero ministrar a unção de Davi sobre a sua vida. Que quando se levantar ursos, que quando se levantar leões, quando se levantar gigantes sobre a sua célula, querendo dragar os seus membros, você vai ter a ousadia e a unção de Davi. Você vai ser o homem, você vai ser a mulher, segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Não permita, não aceite essa posição, mas tão somente tenha no seu coração aquilo que Deus tem para mim e para você. Como você está hoje diante das suas ovelhas? Como que um pastor ou como um empregado? Aquele que enfrenta, aquele que não desiste, ou aquele que já abandonou, que corre? Como você se vê, define a sua postura. Então eu quero que você entenda isso, meus amados. Olha o que diz no versículo 5 a 7 de Lucas 15. E quando a encontra, a ovelha, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para a sua casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegrias nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Estou falando, Lucas aqui fala sobre o perdido que não tem Jesus, mas ele fala aqui de 99 que não precisam de arrependimento, mas talvez nós temos na nossa célula, dentre esses 99, também pessoas que precisam se arrepender. Note que há alegria por parte do pastor, quando ele procura e acha. Ele não procurou daquela forma assim, sabe homem procurando alguma coisa dentro do guarda-roupa, ou procurando alguma coisa de casa, amor, onde está minha chave? Aí a esposa fala assim, está aí, na mesa. Aí o homem vai lá procurar e não acha nada. Não é assim que ele foi procurar, não. Ele foi procurar assertivamente. Ele foi procurar com atenção. Ele foi procurar com o seu coração. E quando ele acha,
quando ele acha, ele se alegra. Como está o seu coração, meus amados? Eu sei que tem líder que, se a ovelha volta, ele fica desesperado. Já vem de novo essa pessoa. Ele não se alegra com o retorno da sua ovelha. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida amor pela sua célula. Eu quero ministrar sobre a sua vida amor, sobre cada membro que Deus confiou a você. Meus amados, filho faz bagunça, filho faz pirraça, mas não deixa de ser filho. Eu sei que talvez ovelhas trazem sofrimento, dificuldades, eu não sei qual o contexto da sua membresia, mas eu sei de uma coisa: Deus o ama. Jesus morreu na cruz por esta vida, e ela também é digna do nosso amor. Eu quero que você entenda, meus amados, que quando Mateus coloca capítulo 6, versículo 21, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Você olha para o seu membro como um tesouro precioso? Você olha para a sua célula como um tesouro que Deus te deu, como aquela pérola que Deus te deu? Ou você olha para ela como se fosse qualquer coisa? Porque o seu coração talvez não está na célula, porque você talvez não está olhando para ela como Jesus. Nós vemos, meus amados, aqui no capítulo 9 de Mateus, olha como que Jesus olhava para a nossa célula. Ao ver a multidão, Jesus sentiu-se grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitos e desesperados, como ovelhas que não têm pastor. Meu irmão, a sua ovelha, se ela estiver sem pastor, ela vai estar aflita e desamparada. E eu quero, em nome de Jesus, ministrar que você não deixe as ovelhas que o Pai lhe confiou de qualquer forma. Eu quero ministrar sobre a sua vida que você será um pastor melhor do que você foi em 2020. Eu quero ministrar sobre a sua vida um ano de superação na sua célula. Eu quero ministrar sobre a sua vida um ano de mudanças, de restauração, de coisas novas sobre a sua vida em 2021. Em nome de Jesus, não deixe as suas ovelhas perdidas. O segundo elemento que Jesus trabalha na sua parábola é o elemento da dracma, a dracma perdida. No versículo 8 diz o seguinte: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende um candelabro ou uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Ao ver que aquela dracma ou aquela moeda estava perdido, aquela mulher procura dentro da sua casa. Ela não sai lá para fora acusando de ser roubado. Não, ela vai: eu perdi dentro de casa. Aqui eu vejo, meus amados, que nós precisamos avaliar a nossa vida. Precisamos olhar para dentro de nós. Não acusar: pastor, fulano está fazendo isso, ciclano não veio por conta disso. Não, pare de acusar. Pare de julgar o membro da sua célula e comece a olhar para dentro de você, para dentro da sua liderança. Talvez o erro esteja em nós, talvez o erro esteja, meus amados, no local que nós estamos tendo a nossa célula, não do anfitrião em si, mas da casa. O local talvez não é um local que deixe as pessoas à vontade, eu não sei, mas nós precisamos fazer uma avaliação. A minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você sentou com o seu supervisor, meu líder, para você avaliar a sua célula? Quando foi a última vez que você sentou com a sua supervisão para poder ver como está a sua liderança? Quando foi a última vez que você parou para ouvir a sua célula? Pastor, eu já ouço reclamação demais. Eu sei, você está ouvindo como reclamação, mas eu quero que você sente agora para você ouvir como uma avaliação. Há uma diferença muito grande. A reclamação nós sequer damos ouvidos.
A murmuração, ela desagrada, ela traz tristeza ao coração de Jesus. Mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há uma diferença, meus amados, de você chegar reclamando para Deus. E há uma diferença quando você chega quebrantado e abre o seu coração para Deus. Há uma diferença muito grande. Então eu quero, em nome de Jesus, falar para você, sentar com a sua célula e avaliar. E aí, meus irmãos, meus amados, queridos, como que está a nossa célula? Como que vocês me veem como líder? O que eu posso melhorar? O que eu preciso mudar para termos mais gente aqui? O que eu posso fazer para atrair mais pessoas para a nossa célula? Faça uma avaliação pessoal, faça uma avaliação de como está a sua liderança, de como está a sua casa anfitriã. Mas, meus amados, em nome de Jesus, não faça nada sem a prévia autorização da sua supervisão. Meu supervisor amado e querido, não decida nada sem primeiro ter avaliado com o seu pastor. Assim como nós, pastores, não tomamos direção nenhuma sem primeiro sentar ou com a pastora Adriana ou com o pastor Honório, respectivos em cada área. Mas nós precisamos entender, meus amados, que às vezes essas dracmas, ou essa moeda, ou esta pessoa se perdeu porque há um erro na liderança. E nós precisamos entender e mudar. Meus amados, eu não sei como que você faz. Se algo está errado na sua casa, o que é que você faz? Se a forma como você conduz as suas finanças está te levando a sempre ter dívidas, eu não sei o que você faz, mas uma coisa é certa: se você não mudar, não vai melhorar. Parafraseando a palavra do pastor Honório na noite de ano, se você quer coisas novas na sua liderança, na sua célula, faça diferente do que você tem feito até hoje. Mas pastor, está dando certo, eu sei, meus amados, mas nós precisamos crescer. Foi isso que nós ouvimos no último Tadel. É preciso crescer. A palavra da pastora Adriana nos ensinou a isso. Então, se você já chegou num nível, num patamar na sua liderança, dê um passo a mais. Siga por outros caminhos, veja novas formas. Talvez o que você fez ali já gastou aquilo que tinha e você tem coisas novas. Deus tem coisas novas para você. E você está tão confortável. Não, em nome de Jesus, receba o novo de Deus. Busque estratégias novas para a sua célula. Busque formas novas de você ganhar, de convidar, de você trabalhar. Eu quero ministrar sobre você, meus amados, que você esteja atento para ouvir o melhor de Deus. Precisamos melhorar a nossa liderança dia após dia. Buscar melhor a nossa postura diante dos nossos membros, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de demonstrar amor. Será que quando você fala todo mundo entende? Será que quando você demonstra este amor, todo mundo sente esse amor? Se não, em nome de Jesus, busque de Deus mudança nas suas atitudes, na sua postura, no seu dia a dia, para que você possa viver mais e mais e mais o que Deus tem para você. Talvez valha a pena, meus amados, você sentar com o seu anfitrião e ver como que está sendo para ele receber a sua célula. Talvez, meus amados, está sendo pesado para o seu anfitrião e você não sabe disso, porque ele tem vergonha de falar que não dá mais para a célula ser ali. E aí ele não mais prepara a casa como antigamente. Talvez ele não deixa mais as pessoas tão à vontade. Por quê? Porque talvez está sendo pesado para ele. Você precisa ter essa sensibilidade e falar: meu irmão, se não estiver sendo pesado, nós podemos reavaliar isso. Talvez você já notou que o ambiente que você está, procura o seu supervisor, e o supervisor junto com o pastor vai sentar com aquele irmão e vai mostrar que para o bem da célula precisa mudar. Nós tivemos um caso, meus amados, ali em Pomar, em que nós orientamos a célula de trocar de lugar. E quando nós mudamos para a casa de uma outra pessoa, meu irmão, aquela família, ela estava com dificuldade de ir até a célula. Essa pessoa, ela tem um neném agora de colo, então fica difícil para ela se deslocar. E agora que a célula foi para a casa dela,
Os filhos dela que não estavam indo estão participando. O marido dela também está participando, porque a célula veio até ela para suprir uma necessidade dela, agora que é momentânea, meus amados, talvez depois pode voltar, mas olha só, o fato de mudar a célula, meus amados, nós tivemos a família agora toda envolvida na célula, na reunião da célula. Talvez você precise entender que há necessidade de fazer mudança. Eu não estou falando que você tem que fazer. Se a sua célula anfitriã, se a sua casa anfitriã, o seu anfitrião são bênçãos, são pessoas ativas, amém, glória a Deus, continue abençoando a vida deles em oração. Mas eu estou falando de você fazer uma avaliação, porque aquela mulher, quando ela sente que perdeu, ela olha dentro de casa. Então eu quero que você pare para você avaliar como está a sua liderança. Primeiro falamos sobre como está o seu coração em relação a esta ovelha. Como você se vê, como um pastor ou como um empregado. Agora eu estou te levando a você avaliar o contexto que essa célula acontece, a sua liderança, a sua postura, através de quem você é dentro e a situação estrutural que você tem. Tem pessoas, meus amados, nós já falamos sobre isso, que tem alergia a cachorro, a pelo de cachorro, animal, a cheiro forte, e talvez ela está sumindo da célula por conta disso. Talvez ela tenha muitos filhos e ela não tem um espaço para as crianças brincar, porque criança não fica quieto. Talvez seja a hora de você pensar e na sua célula ter um espaço kids. Olha que lindo, a sua célula kids, dentro da sua célula, o quê? Um lugar que as crianças possam brincar, para que os adultos possam participar da célula, porque talvez essa pessoa fique com vergonha dos filhos ficar fazendo bagunça lá, mas se você cria uma estrutura para essas crianças, ela vai ter alegria em ir com a família para a célula. Tenha em mente que precisamos estar abertos para aprender, em todos os momentos, com todas as circunstâncias e com todas as pessoas. Eu vou repetir, tenha em mente que você precisa estar aberto para aprender, em todos os momentos, com todas as circunstâncias e com todas as pessoas. Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes, meus amados, aquele membrozinho mais humilde da sua célula, que todo mundo ri, é ele que Deus está usando para te falar. Às vezes aquela pessoa que ninguém, sabe, quando fala todo mundo torce o nariz. Pare para ouvir essa pessoa. Deus pode estar usando ela para ministrar o coração de vocês. Assim como Deus usa as circunstâncias, nós vimos, meus amados, o que essa pandemia fez. E o que nós tiramos de lição com isso, é que Jesus está por voltar para buscar a sua igreja. Mas Jesus não vai buscar qualquer igreja, Ele não vai levar qualquer um, Ele vai levar uma igreja santa, com as suas vestes limpas. E meus amados, quantas pessoas nessa pandemia se revelaram como estavam diante de Deus. Porque aqueles que são com Deus, aqueles que estão em Deus, meus amados, em nome de Jesus, eles não se perdem. Eles estão firmados na rocha. Mas até mesmo eu que sou pastor, se eu não vigiar, eu posso cair nessas palavras, nessas circunstâncias do engano. Por isso que Deus coloca para nós, através da sua carta, que nós temos que cuidar. Aquele que está de pé, cuidado, para que não possa vir a cair. Eu não estou falando, meus amados, que são pessoas fracas, não, mas são pessoas que perderam a sua base, a sua convicção. Eu não estou aqui criticando ninguém em nome de Jesus, não, mas eu quero que você entenda, se você não tem mais vontade, se você não tem mais desejo de estar servindo a Deus, algo de errado está acontecendo na sua vida. Acorde, irmão. Entenda, nós temos em nós o Espírito Santo que nos une, que nos impulsiona, que é o nosso consolador, é o nosso mestre, é aquele que age em nós e através de nós, como se ele está vivo aqui dentro, como a pastora Adriana ministrou para nós, o que está vivo cresce, meus amados, e nós não crescemos. Precisamos sim ministrar sobre as pessoas, meus amados, mas primeiro precisamos estar curados em nós, ver a nossa circunstância. Então, meus amados, talvez essa dracma,
essa pessoa está perdida, e vale a pena sim, você olhar para dentro da sua célula, olhar para dentro da sua liderança, olhar no seu lar anfitrião, para que você possa fazer novas avaliações, para que você possa ter uma célula mais forte, mais sadia, que cresce dia após dia. E o último ponto, o último exemplo que Jesus dá na parábola dos perdidos, é o filho perdido, ou o filho que quis ir. Está lá no versículo 11 de Lucas 15, que diz o seguinte: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Eu vou repetir: ele reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aqui nós, meus amados, vemos uma diferença clássica e muito importante. Como nós falamos da ovelha, ela se perde, porque talvez ela estava distraída. Outras vozes estavam ecoando em seu ouvido, na sua audição, e por isso ela acabou seguindo. Ela não foi atenta o suficiente para poder se manter seguindo a voz do pastor. Mas o texto que nós lemos no final, meus amados, mostra que quando o pastor chega, ele acha a ovelha. Não mostra qual é o contexto em que ele acha a ovelha, mas eu acredito, meus amados, e eu já vi alguns vídeos, aconselho você a procurar, que um pastor, se ele vê a ovelha de longe, ele dá um grito, que é um grito típico de pastor, e as ovelhas, elas vêm correndo em direção ao pastor. Porque nesse vídeo mostra uma pessoa que chega e dá o mesmo grito, o mesmo balido ali, imitando, e as ovelhas não fazem nada. E aí quando o pastor dá o grito, elas vêm na direção do pastor. O que eu estou dizendo com relação a isso? Que quando o pastor avista aquela ovelha à distância, ele dá um grito, ele dá uma direção, ele a chama pelo nome, e aquela ovelha vem em direção a ele. Isso é ovelha. Ovelha, ela segue o pastor, porque quando o seu pastor chega até ele para poder ensinar, quando o seu pastor chega para ele para poder ajudá-lo, talvez adverti-lo se necessário, ele obedece, ele segue. Este é a ovelha. Mas o filho não. O filho, meus amados, ele é adulto, ele se acha sábio demais, ou se acha sábio o suficiente. Ele decide, ele escolhe não estar mais na casa do pai. Ele raciocina antes de tomar uma decisão. Meus amados, eu acredito que quando esse jovem chegou para o seu pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu acredito que esse pai, como um bom pai, ele chegou: meu filho, não faz isso, isso não vai ser bom para você. Ele conversou com o seu filho, ele quis ensinar o seu filho através da sua experiência, mas aquele jovem não quis ouvir a voz do pai. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor, já o filho, ele recusa a voz do pai. E esse filho, meus amados, ele escolhe sair. O que eu quero falar com isso? Precisamos buscar talvez outras pessoas para compor a nossa célula. Como assim, pastor? Precisamos, meus amados, parar de investir naquela pessoa que declaradamente disse que não quer mais. Você está ali, no dito popular, malhando em ferro frio, ou seja, você não vai dar forma, você não vai mudar aquela estrutura, porque ela já decidiu. Eu não estou falando, meus irmãos, que você tem que abandonar essa pessoa, não é isso. Tanto é que o pai, ele ficava esperando, porque quando o filho retorna, ele vê o seu filho à distância, e ele corre em direção ao filho. Isso mostra, meus amados, que o pai estava sempre à espera do filho. Então nós, como pastores, você como pastor da sua célula, esteja sempre pronto à espera desse filho que quis ir.
Manda sempre uma mensagenzinha: olha, eu estou com saudade. Faz uma visita à nossa célula. Olha, vai ter um culto maravilhoso do avivamento. Olha, vai ter ceia essa semana. Você está falando para ele: olha, eu estou aqui. Às vezes só fala o seguinte: ei, eu orei por você. Isso é você não abandonar, não abrir mão. Mas, meus amados, nós precisamos entender que talvez o diabo está usando essa circunstância para minar a sua energia, para você se cansar e não mais fazer aquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque você está focado naquele que já falou que não quer mais a célula, já falou para você que não quer mais o discipulado, já falou para você que não quer mais a igreja. Nós temos que entender, meus amados, que ele não está enganado. Talvez o que levou ele a tomar essa decisão foi o engano, foram as mentiras, eu sei. Mas ele está declarando com a sua voz: eu não quero. Então, meus amados, precisamos entender que Deus talvez está te levando a você ir para um novo patamar. Muitos estão perdendo tempo, deixando de cuidar daqueles que estão em casa, meus amados, para cuidar daqueles que já estão falando que não querem. Precisamos abrir os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão clamando. Olha o que Jesus coloca em João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem: aqui a 4 meses haverá colheita? Eu vos digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está falando para os seus discípulos não do campo fisicamente, da colheita, não. Ele estava falando das pessoas a respeito do reino de Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você abra os seus olhos e olhe para o lado, para as pessoas que estão na sua célula. Talvez você precisa renovar a sua equipe do trilho de liderança. Talvez você precisa dar um gás para ganhar novas pessoas. Motive a sua célula para ganhar novas pessoas, para que você tenha energia nova, pessoas novas. Pare de ficar chorando por aquele que já declarou. Há uma diferença, meus amados. Volto a dizer: o primeiro tem a ovelha que está perdida, que está enganada. Mas há o filho que deseja sair. A pessoa já te falou que ela não quer mais. Pare de sofrer por essas pessoas. Vire a página. Ela falou que não quer, então respeite isso. Esteja pronto para quando ela voltar, porque ela vai precisar de você. Mas outra coisa dentro desse ponto, meus amados, eu quero trazer um ensino para a sua vida. Você que é líder de célula, já procurou esta pessoa, e ela falou, declarou para você que não quer. Qual é a sua posição? Comunique o seu pastor. Não abandone ela, não desista dela, sem primeiro passar para o seu pastor. Porque o seu pastor, ele precisa ter ciência da sua membresia. Talvez esse pastor será a pessoa que vai chegar e vai conseguir alguma coisa. Porque nós estamos falando, tem pessoas, meus amados, que já estão falando, que já comunicaram que saiu da nossa célula, mas o pastor Honório não tem ciência. O pastor presidente da igreja não sabe que essa pessoa saiu da igreja. Por quê? Porque talvez o líder de célula ouviu desta pessoa, mas ela não comunicou. Então, se você sabe, se a pessoa já declarou para você que ela não quer mais, comunique ao seu pastor. Olha, meu pastor, pastora Penha, olha só, aconteceu isso e isso. Pastor Ângelo, essa pessoa falou isso e isso. Pastor Douglas, essa pessoa já me falou isso. E assim com o seu pastor. Coloque nas mãos dele essa pessoa, para que ele possa cuidar a partir dali. Não ouça, mas não comunique. Porque às vezes as pessoas estão achando que os pastores não as amam, porque nós não procuramos elas, não, que a gente às vezes não sabe. Pessoas que saem da igreja e não comunicam, meus amados, como que nós vamos poder visitar se a gente não sabe se ela está afastada? A sua célula, pastor, tem um membro da minha célula que tem 6 meses que ela não aparece, e o seu pastor ainda não sabe disso? Você ainda não passou para o seu pastor essa pessoa? Em nome de Jesus, compartilhe isso com o seu pastor, para que ele possa alcançar, que ele possa fazer aquilo que preciso for. Então, meus amados, precisamos abrir os nossos olhos, sim. Há tantas pessoas que precisam de ajudas em tantas áreas, eu sei. Nessa pandemia as pessoas ficaram tão sensíveis,
Por isso que eu estou destacando, há pessoas que querem ajuda no seu relacionamento, há pessoas que querem ajuda nas suas emoções, pessoas depressivas, ansiosas, há pessoas que precisam de ajudas no seu trabalho, que precisam de uma porta de emprego, pessoas que estão vivendo dificuldades financeiras. Por isso nós temos a marcha do amor para levar o alimento, pessoas que estão carentes de Deus, e por isso você tem o autor do amor na sua vida, meus amados. Use essas circunstâncias que a pandemia criou na nossa família. Eu falo família física, carnal, do nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, para anunciar Jesus. O seu casamento está com problema, vai na nossa cela que nós vamos fazer uma campanha de oração e nós vamos levar a restauração do seu casamento. Você quer uma porta de emprego? Vão para a minha cela, porque na minha cela nós vamos orar e Deus abre as portas. Você está com depressão? Vão para a minha cela, porque na minha cela Deus age em nome de Jesus. Seja ousado, use o poder da autoridade do Senhor sobre a sua vida para ministrar a essas pessoas. Mas pastor, está difícil ganhar vida nesses últimos dias. Meus amados, essa é a mentira que o diabo quer que você acredite. É isso que ele quer que você fique repetindo para você. Está difícil, está difícil, está difícil. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida, meus amados. O que João 16, versículo 8 diz: quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ei, meu irmão, quem vai converter essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. O meu e o seu trabalho é só convidar. Chame, convide, 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 em nome de Jesus. Convide alguém para a sua célula essa semana, para que Deus possa ministrar sobre a vida dessa pessoa. Eu quero encerrar. Eu sei que você está aí em casa. Já acabou, já acabou. Para que você possa viver uma liderança ousada, uma liderança eficaz, produtiva, você precisa olhar para os perdidos. Primeiro, meus amados, a ovelha perdida. Não abra mão daquelas pessoas que estão fracas na sua célula, daquelas pessoas que estão desanimadas. Invista nelas, visite elas, ligue para elas. Ela é a menina do olho de Deus. Então não abra mão. A segunda coisa, a dracma perdida. Avalie dentro da sua casa, avalie dentro da sua liderança. Essa semana faça uma conversa com a sua célula. Pergunte como eles veem a sua célula. O que eles acham de desanimador na célula, o que eles acham de triste na célula, o que eles sugerem de mudança para a célula. Esteja sensível ao que Deus vai falar na sua célula. Junte depois o seu supervisor, depois de fazer a avaliação com a sua célula, chame o seu supervisor, ou chame ele para essa reunião de avaliação. Isso pode ser num dia extra, meus amados, um dia a mais que você pode se reunir com a sua célula, para comer um caldo, comer uma pipoca, tomar um cafezinho com bolo e fazer essa avaliação. Tenha uma atividade extra com a sua célula em nome de Jesus. E por último, o filho que quer ir, não gaste energia com quem não quer. Se a pessoa já declarou que não quer, ela já falou, eu não quero mais. Não invista mais nessa pessoa, não fique sofrendo, não fique se culpando, em nome de Jesus. Eu quero ministrar, meus amados, quantos líderes o diabo tem enganado com a culpa. Você que é culpado. Não, você não é culpado, ela quis ir. Ela se acha adulta o suficiente para achar que ela pode viver fora dos caminhos do Senhor. Pastor, mas ela foi para outra igreja. Meus amados, ela melhor se ela estivesse aqui com a gente, mas se ela foi para outra igreja, amém, ela está caminhando com o Senhor. Não se culpe por aquelas pessoas que estão querendo sair. Se a sua liderança está pautada em Deus, se a sua liderança caminha no que Deus está colocando, meus amados, tenha paz em Cristo Jesus. Não sofra por aqueles que estão decidindo, escolhendo partir em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento. Bote a mão na altura do seu coração, que eu quero orar com você. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nesse dia o Senhor tem falado conosco. Talvez, ó Pai, muitos de nós estamos desanimados, tristes, decepcionados. Ó Pai, mas
eu quero ministrar sobre a tua igreja, sobre essa liderança, sobre os nossos membros, supervisores e pastores, o renovo do Senhor. Como nós vimos, ó Pai, na tua palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós esperamos em ti, Senhor. Esperamos dias melhores. Esperamos células vivas, células crescentes. Ó Pai, nós esperamos, ó Pai, o agir sobrenatural do Senhor. Nós esperamos, ó Pai, a superação do Senhor nas nossas células, porque cremos que nesta espera, paciente na tua presença, o Senhor há de renovar as nossas forças. Ó Pai, nos dê sabedoria para trazer a palavra àqueles que estão desanimados. Ó Pai, nos dê unção para trazer cura àqueles que estão enfermos. Nos dê, Senhor, ó Pai, sensibilidade para ministrar àqueles que estão, ó Pai, perdidos, ó Pai, em meio a essas circunstâncias. Dê, Senhor, ó Pai, aos teus filhos direção para ministrar a cada ovelha perdida. Ó Pai, da mesma forma, Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para avaliar e melhorar a nossa liderança. Ó Pai, talvez se necessário reavaliar a nossa casa anfitriã. Ó Pai, eu quero dar liberdade aos nossos anfitriões, se está sendo um peso para a sua família, para a sua casa, está recebendo a célula, que ele possa abrir o seu coração e falar para o seu líder, para o seu supervisor, que ele deu o melhor que ele pôde, mas que agora ele precisa mudar essa circunstância. Dê liberdade, Senhor Pai, à nossa igreja. Somos uma família, somos irmãos e queremos o melhor para o teu reino. Queremos também, Senhor Pai, pedir, Senhor Pai, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que decidem não mais caminhar na tua presença. Oh Espírito Santo, nosso coração se entristece por saber que são irmãos, por ser pessoas que amam ao Senhor ou que amaram o Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Ó Pai, se porventura foi alguma mentira ministrada, ó Pai, traz a verdade. Se foi algum engano, Senhor, ó Pai, distorce isso, Senhor, ó Pai, transforma isso em bênção na vida dos nossos irmãos, mas que eles possam viver e experimentar o novo do Senhor. Ó Pai, assim como esse filho, Senhor, ó Pai, ele foi e ele viveu toda aquela ilusão que ele tinha no seu coração, mas a ficha caiu. Senhor Pai, ele teve um momento de lucidez e ele voltou para a casa do Pai. Eu quero ministrar, Senhor Pai, sobre essas pessoas que estão declarando, ó Pai, que estão saindo da nossa igreja, que estão saindo das nossas células, que não querem mais o discipulado, ó Pai, um momento de lucidez, para que eles possam ver, ó Pai, aonde eles estão indo, Senhor Pai, qual o caminho e qual a circunstância que eles estão vivendo diante das suas decisões, e que possam voltar para a casa do Pai. Nós não estamos falando de igreja, estamos falando do seu reino, estamos falando do Senhor. Ó Pai, que se porventura eles estão em outra denominação, em outra igreja, Senhor Pai, abençoa-os lá, para que eles sejam produtivos, ó Pai, na onde eles estão. Nós ministramos a bênção do Senhor para aqueles que saíram da nossa igreja, estão indo para outra igreja, eles estão caminhando no teu reino, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoar. Mas se existe algo que ficou preso no mundo espiritual aqui, que eles possam entender e voltar e se consertar, para então lá ser bênção também, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que nós queremos viver um 2021 abençoador na nossa vida, na nossa liderança, na nossa casa e no teu reino, Senhor. Ser conosco nesse dia, ó Pai, ser conosco, Senhor, ó Pai, nesta semana, que as nossas células dessa semana sejam células abençoadas, ó Pai, que a unção do Senhor recaia sobre cada reunião, no nome de Jesus, amém. Daqui a pouquinho nós vamos dar o resultado da marcha do amor, tá bom? Tchan, 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 beijo no coração, até daqui a pouquinho.